Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Olha para teu irmão, para tua irmã que está do lado, atrás, na frente. Cumprimente e diga: boa noite, eu te amo em Cristo Jesus. Graças a Deus, aqui é um local de comunhão, de unidade, de paz, de alegria. A casa do Senhor é o local de família, amém? E vocês fazem parte da minha família, eu faço parte da sua família, e nós somos um povo separado e exclusivo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, primeiro Evangelho, Mateus capítulo 22, versículos do 11 ao 14. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra agora se encontra aberta, e o Senhor é soberano para poder ministrar aos nossos corações, a começar do meu, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, aquilo que o Senhor quer mostrar, quer ensinar, quer exortar, quer ensinar, Deus. Nós assim estamos diante da Tua palavra, que ela seja uma palavra rima para cada coração aqui, e que cada um de nós venhamos a receber a Tua bênção, Senhor, que não estejamos nesse momento ligados com nada que seja diferente da Tua palavra, que a nossa mente tenha entendimento agora, Senhor, que nosso coração tenha compreensão plena da Tua palavra. E é por isso que eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, neutralizar e amarrar todo espírito contrário à falta de compreensão e entendimento da Tua palavra, e que prevaleça, Senhor, a Tua graça neste local, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim para nós nessa noite. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Diga assim: veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, quer dizer, ele ficou quieto, não sabia mais o que dizer. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga comigo o último versículo. Porque, mais uma vez, porque muitos, mas pouco. Amém? Qual é o tema da nossa campanha? Santidade. Se você entender este texto, você for ler esse texto do versículo 1 ao 14, dá a impressão que os versículos do 11 ao 14 não tem nada a ver com a história, mas na realidade é um complemento da história. Se você for pegar Lucas capítulo 14, vai ter também lá uma festa, mas não é essa festa que o Senhor está falando, muito pelo contrário, um texto complementa o outro. Muitos autores, muitas pessoas que às vezes até têm muito conhecimento da Bíblia, acham que são textos distintos, e outros acham que são textos iguais. Mas eu quero dizer para você nessa noite que os textos de Lucas e Mateus, eles se complementam, mas não são textos iguais. Amém, queridos? Porque amanhã ou depois você vai ouvir alguém ministrando a palavra e você já sabe isso perfeitamente e teologicamente, que os textos se complementam porque foram em ocasiões diferentes, mas vamos compreender o que Deus está falando conosco nessa noite. Nós vamos ler então versículo por versículo e Deus vai ministrar os nossos corações através do versículo por versículo.
No versículo 11 você encontra um rei entrando para ver os convidados e vê ali um homem que não trajava a veste nupcial. Na realidade, essa história vai começar da seguinte maneira: o Senhor manda convidar algumas pessoas para participar de uma festa onde tem um noivo e onde existe uma noiva. É uma festa para acontecer uma boda. Amém, queridos? Às vezes, quando a pessoa vai se casar ou está casada, ela completa bodas. E nesse texto vai falar exatamente isso. Imagine agora que existe um rei que pede para convidar muitas pessoas, e aqui estão as pessoas, olhe para o lado das pessoas que aqui estão. E agora também existem pessoas que não estão dentro das igrejas, mas pessoas que estão por aí afora. E aí o rei manda convidar essas pessoas para poder fazer parte dessa festa, onde o filho dele vai ser a pessoa mais importante e vai receber a noiva. Fazendo uma analogia, eu quero trazer essa palavra para a igreja propriamente dita nessa noite, e eu quero que você entenda que os convidados somos nós. Diga assim: o convidado agora sou eu. Eu não vou me deter na outra parte do texto, onde vai dizer que convidou alguns que não quiseram, outro tinha outros afazeres. Não, eu quero me deter aos versículos 11, 12, 13 e 14. E esses versículos Deus traz ao nosso coração falando sobre santidade. E eu vou te mostrar no texto que ele fala também de santidade, e você vai ter essa compreensão junto comigo. E para iniciarmos, eu quero te dizer o que significa santidade. Se você abrir o dicionário Aurélio, você vai encontrar santidade dizendo assim: aquele ou aquilo que é digno de respeito. Fale comigo: respeito. É bom e eu gosto. Imagine Deus. Respeito. Você também vai encontrar lá no dicionário Aurélio dizendo assim: é bem-aventurado, dedicado, uma pessoa consagrada. Já no dicionário bíblico você vai encontrar dizendo assim: aquele ou aquela que se separa do mundo. Ele é separado das coisas do mundo. Ele não pertence a esse mundo, apesar de viver nesse mundo. É aquele que se aparta ou aparta-se do pecado. É aquele que não quer conta com o pecado. É aquele que torna-se santo. É alguém que consagra-se. Então, misturando os dois textos, tanto do dicionário Aurélio como o dicionário bíblico, você vai ter um entendimento da seguinte forma: que ser santo é dedicar uma honra exclusiva e um respeito àquele no qual você serve e eu sirvo. E para isso é necessário se apartar do mal. É necessário não querer mais pecar. Amém? Até aqui tudo tranquilo, glória a Deus. Então os dicionários são claros quando fala a respeito disso. Você segura um pouquinho o entendimento do texto para que a gente possa ter compreensão de algumas palavras-chave, para que o texto fique mais fácil da compreensão nossa, amém? E quando eu leio isso daqui, quando eu leio a respeito de santidade, o que é que me vem na cabeça? Primeiro ponto: eu preciso evitar, fale comigo, evitar o pecado. Evitar significa fugir, se desviar. Olha aqui em Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao 12, você vai encontrar a história de José. José fugiu, mesmo com as roupas rasgadas, ele fugiu daquele laço. Ele evitou o pecado. Você pode ler a história depois e compreender o que eu estou dizendo. Ele foi seduzido por uma das mulheres mais importantes ali no Egito. Era a mulher de Potifar.
E José, como empregado na casa, ele teve a oportunidade de cair em pecado, mas ele fugiu mesmo que rasgado. Ele se apartou, ele evitou o mal, amém? Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Corra um pouquinho para frente e você vai ver algo a respeito de evitar o pecado. Lucas capítulo 21, versículos 34 ao 36. Eu quero que você leia um pouco a Bíblia para que Deus fale ao vosso coração. E agora a gente vai começar a fazer a comparação com o texto a partir daqui. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Fale comigo, cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai. Fale com seu irmão, com sua irmã, vigiai. Pois em todo o tempo, orando, diga ore, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que eu quero dizer para vocês? Que esse texto de Lucas está referenciando essas passagens. Olha o que ele vai dizer. Então o rei disse aos servos: amarrai os pés e as mãos e levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ele fala, cuidado com as coisas dessa vida para que não seja um laço. O laço faz o quê? Amarra, lança nas trevas. E quem dá essa palavra é o rei. Entenda o que a palavra está dizendo aos nossos corações nessa noite. Outra coisa importante, quando eu leio esse texto, eu entendo sobre santidade. Diga assim, abster-se. Palavra difícil, não é? Mas significa se privar, recusar. Diga assim, eu me recuso a fazer o que é ruim. Eu me recuso ao pecado. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1, aliás, Salmo número 1, versículo 1. E leia o que está escrito aí. Veja se essa passagem não quer dizer para mim e para você se recusar ou se abster do que não é lícito na palavra de Deus. Porque em 1 Tessalonicenses 5:22 diz o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal. É a segunda coisa que eu entendo quando fala de santidade. Primeiro, eu vou ter que evitar, você vai ter que evitar. Segundo, nós vamos ter que nos abster. Terceiro, se opor. Quer dizer, abominar, odiar o que é mal, odiar o que é pecado, abominar aquilo que Deus abomina. E Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, porque qual de nós não tem pecado? Nós somos pecadores. As pessoas que não conhecem a Jesus ou que não querem Jesus são pecadoras. Mas a diferença está nesses 3 pontos: evitar, se abster e se opor. E para que você tenha certeza disso, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, 26. Se você não leu a Bíblia esses 2 dias, porque foi um corre-corre, Deus fez uma surpresa contigo hoje. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresas e maravilhas. Não meterás, pois, abominação ou anátema em tua casa, para que não sejas maldito. E aqui tem 2 partes: tanto levar o que não serve para a nossa casa, quanto
deixar entrar pelos olhos, pelo ouvido, ou adentrar no coração o que é maldito, o que é pecado. O que estamos vendo, o que estamos ouvindo e o que está descendo ao nosso coração. Então precisamos estar separados para estar na presença de Deus. E agora você vai me dizer o seguinte: mas a salvação é pela graça. É lógico, o texto vai falar disso. Tanto é que chama todos os convidados. E aqueles que se apresentam no final, eles têm fé. Tanto têm fé que estão aqui como vocês, como eu. Estamos presentes na fé. Mas aqueles que já que já receberam a graça do Senhor, que estão reunidos, agora precisam exercer essa fé através de obras. Tiago é claro na hora que ele fala: se tu tens fé, me mostra em obras. Então eu quero dizer para vocês nessa noite: é necessário que nos esforcemos para não querer praticar o pecado. A salvação é pela graça, é mediante a fé em Cristo Jesus, mas a santidade é a minha e a sua busca. Diga amém. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Se opor, não esqueça que estamos falando do terceiro ponto. O primeiro foi evitar o pecado e o mal. O segundo, abster-se do pecado e das coisas ruins. E terceiro, se opor àquilo que Deus não gosta ou abomina. Provérbios 15, 9 diz assim para nós: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, do justo, a oração do separado, do santificado, a oração daquele que não quer as coisas más, são o quê? O que fala o texto? É o 9. Estou lendo 8. É isso mesmo. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Li errado, mas os dois versículos estão juntos. Porque Deus queria falar com alguém nessa noite, e Ele é soberano. Eu pego a palavra do pastor e diz assim: às vezes a gente está falando alguma coisa, mas o Espírito Santo está ministrando a minha e a sua vida. Mas eu repito 9 para que você veja: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Quer dizer, nós temos que nos opor a esse caminho. O que é impiedade? É todo aquele que não quer estar na presença de Deus, é aquele que comete o pecado. Impiedade significa sabe que está fazendo errado, mas não se esforça em largar. Amém? Louvado seja Deus. Mas aí eu vou trazer uma passagem maravilhosa nesse texto para vocês, porque quando você lê o texto novamente, e você vai ter incompreensão da festa, da boda naquele tempo, quando o rei chama todos os convidados, você sabe o que ele fazia? Ele olhava assim para a multidão e dizia assim: olha, essas roupas que vocês estão trajando não estão dignas de estar numa festa para o meu filho. Precisa algo de excelência, e nós precisamos trocar as roupas, as vestes. Então ele chamava os servos e dizia assim: distribui as melhores roupas, que são as roupas de justiça, para esse povo, para que eles participem da festa sem diferença, porque Deus não faz acepção de pessoas. E essa veste que está falando no nupcial é a veste de justiça, que Jesus morreu por nós e nos deu uma veste de justiça. O sangue dele lavou as nossas roupas. Oh glória!
E aí quando Deus olha para nós, diz assim, ó, para os anjos: distribui as vestes da salvação e de justiça, para que esse povo esteja consagrado na minha presença. E aí eu te informo o seguinte, que é Deus que nos santifica, amém? Eu preciso buscar de todo o coração, porque eu só vou achar a santidade de Deus buscando de todo o coração. Jeremias 29:13 foi lido aqui pelo pastor Glaucio. A santidade vem do Senhor, porém eu preciso agora buscar essa santidade. E aí não tem mais desculpa, foi por isso que você lê, e ele emudeceu, quer dizer, ele calou a boca, ele não tinha mais o que falar, ele não sabia o que dizer diante do rei. Então Deus fala conosco nessa noite: olha, Jesus já pagou o preço, já morreu, pegou todo o sangue dele, salpicou em nossas vestes, para que estejamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tirou as nossas vestes de sujeira, de impiedade, de pecado, retirou literalmente as nossas mazelas, as nossas impurezas, as nossas vergonhas, e nos deu uma roupa nova, de linho fino, branco e puro. E ainda que os nossos pecados fossem vermelho como a escarlate, um vermelho forte, o sangue de Jesus nos purifica e nos torna mais alvo que a neve. Oh glória, aplaudam que é para Jesus. Esse Deus é maravilhoso de lindo. Diga assim: obrigado, meu Jesus. E aí aquele homem ficou quieto, parado, ele não tinha mais o que falar, sabe por quê? Porque o rei disse assim para ele: cadê a veste nupcial? E aí sabe o que eu vejo nas igrejas hoje, queridos? Os convidados que se fazem presente na festa, e Deus olha para mim, para você e para os outros irmãos que estão congregando, e diz assim: cadê a veste nupcial? Porque eu já dei. O que vocês estão fazendo sem a veste nupcial? Serve para mim, porque a palavra é para nós. Como ele poderia dizer: vocês são benditos porque estão com a veste nupcial? Vocês estão com a veste, mas será que tem alguém no meio de vocês, independente da placa, da denominação, do local que mora, que está sem a veste nupcial? Cuidado, porque não tem justificativa. Deus não é menino, não é bobo, não é criança, e Ele não vai deixar se levar pelas emoções. Começar a chorar e dizer: Deus, mas é porque era a minha vontade, Senhor, porque este homem que foi convidado, recebeu o convite, foi levado para a festa, recebeu as roupas, as vestes nupciais, precisaria estar pronto, adequado, em retidão, precisava estar evitando o pecado, estar afastado do pecado e se opor tudo aquilo que desagradava ao rei. E ele não fez isso. Ele simplesmente disse: eu quero estar com as minhas roupas, eu quero estar vestido como eu quiser, eu quero ser crente, mas da minha maneira. Eu quero andar do meu jeito. Eu quero fazer o que eu quero. Eu penso assim, pastor. Eu acho que deve ser. É porque fulano também está fazendo. É porque eu vi. Mas só aqui não é assim. Aí Deus fala com a gente: cadê as vestes? A gente não vai ter resposta, porque diante do Criador a gente não tem o que falar, a gente tem que se humilhar e dizer: estou errado. E aí,
essa festa daqui não é nas bodas do Cordeiro que nós vamos nos apresentar diante de Deus e Jesus vai dizer: bendito todos vós do meu Pai, vinde agora para as bodas do Cordeiro. Aqui antecede as bodas do Cordeiro que está em Apocalipse. Aqui é na iminência a vinda de Jesus. Imagine que Jesus vai voltar meia-noite, ele está falando conosco 9 horas. Faltam mais ou menos 3 horas para Jesus voltar. E essa festa está acontecendo agora, queridos, em todo local do mundo. Porque aqueles que não aceitaram o convite já estão condenados. Mas essa palavra é para a igreja de Jesus Cristo. Então, se esquecemos as vestes, está na hora da gente sair e dizer: onde é que ficam essas vestes que eu quero vestir? Ô glória! Louvado seja Deus! Se a gente entrou despercebido na casa do Senhor, se a gente está vivendo com Deus despercebido com outra veste, alguém vai sinalizar para a gente, queridos. Mas você não está com a veste de festa. Você é crente 007, escondido o tempo todo. E aí vem aquela história do homem que estava servindo ao exército, e ele falou: venci, 1 ano estava lá servindo no exército e ninguém descobriu que eu era crente. Ó, está repreendido. Era para descobrir do primeiro dia, nem que ele ficasse preso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está dando uma chance para nós, porque se a festa for na iminência a vinda de Jesus e a gente tiver sem a veste nupcial, o que é que vai acontecer? Vamos ler na palavra? Volte aí para Mateus 22. Vamos lá ver o que é que acontece. Disse então, versículo 13: o rei aos servos: amarrai de pés e mão. Está amarrado. Aí o crente está amarrando, mas está amarrado. Estão os dois amarrados caindo. E havia um cego guiar outro cego. Os dois caem num abismo, precipício. Amarrai-o, mãos e pés. Depois acontece o quê? Mas antes disso, vamos abrir um parênteses aqui, que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração algo. Muitas pessoas estão com a vida amarrada, com as mãos e os pés atados. A vida espiritual é de mal a pior. Já não ora como deveria, já não acorda mais nas madrugadas, já não tem um devocional, uma vida de comunhão da leitura da palavra. Vem para a igreja, vai para a igreja, ou estar na igreja, porque é algo divertido, é um entretenimento. Eu vou ver fulano, eu vou falar de ciclano, e eu vou fazer. E aí já vem para a igreja porque é rotina. Na hora que bate a chamada, aí ele sai doido para bater o cartão na igreja. Ainda bem que aqui não tem cartão de ponto. Só que Deus tem um cartão de ponto que é vendo todas as nossas atitudes e ações, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E aí tem gente que está amarrada espiritualmente, financeiramente, está amarrado, mas agora não está lutando contra o diabo não, é porque ele está lutando contra a palavra de Deus. E ele está nadando contra a maré. A correnteza forte, a pessoa está nadando contrário. E essa correnteza é o Espírito Santo do Senhor soprando. Só tem um jeito, querido, para desamarrar esse nó. Porque o Senhor corta os laços. É se santificando. É buscando a Deus. É mudando as ações, mudando os pensamentos, mudando as atitudes. Mudando a maneira de se vestir, de se comportar, é mudando a maneira de falar.
Conheço alguns crentes que chegam no hospital e cheio de gíria na boca, isso não convém mais aos lábios do profeta. O servo de Deus tem palavras doces e suaves. Nada de disse, não me disse, de piadinha, não convém mais aos lábios do servo e da serva de Deus. Vestes, o espírito de sensualidade está liberado no mundão. Deus já permitiu o espírito de sensualidade, de sedução, de engano e feitiçaria estar presente na terra. Deus já permitiu. Se você ler Apocalipse, ler Daniel, você vai entender que estamos caminhando nas dores. E a lascívia, a imoralidade, a malícia está dominando, mas não pode prevalecer dentro da igreja do Senhor. Porque somos separados, vestimos outras roupas. A pessoa está amarrada na sensualidade, está amarrado nos desejos da carne, está amarrado na pornografia. Internet, Facebook, redes sociais, tecnologia, televisor, maravilha se você souber usar nos 3 pontos, evitando, se abstendo e se opondo ao que não é de Deus. Pode usar todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Use a tecnologia para o bem, não para o mal. Amarrado. A família está amarrada. As coisas não dão certo. Brigas, intrigas, artimanhas, violência, droga, vícios sexuais, vícios de jogos, vícios de bebida, vícios de cigarro, etc e tal. Vícios, está amarrado, a vida está amarrada. E agora a palavra está dizendo o seguinte, que é o rei que está ordenando acontecer isso. E quando o rei ordena, só tem um jeito: buscar a Deus de todo o coração. E aí diz assim: depois que está amarrado, lança nas trevas exteriores. Sabe o que a gente faz quando o espírito maligno se manifesta? Está amarrado e sai agora para o inferno. É a palavra. Olha o que está acontecendo aqui. A pessoa está amarrada e agora vai para o exterior, que tem trevas densas. Se aqui fosse o local da festa, e é o local da festa, eu tenho certeza disso, nós estamos aqui com as vestes espirituais de justiça, as vestes nuspiciais. Não é a sua roupa que você está usando, não é porque estou com uma gravata linda, mas espiritualmente, o mundo espiritual está nos vendo com a veste branca e lavada pelo sangue de Jesus. Ô glória, aplaudam a Ele. Maravilha. Mas antes de Jesus voltar, o rei passa o olho. O rei é Deus, e ele vai passar o olho e vai dizer: epa, porque ele não vai ver a Igreja Batista Emanuel, ele vai ver o corpo dele como um todo. Ele vai dizer: epa, tem alguém aqui que não está vestido adequadamente. O que você está fazendo sem a veste? Amarra, lança nas trevas. Se aqui está com essa claridade, lá fora, naquela época, não tinha uma luz sequer, porque onde estaria a festa era o local mais iluminado com as lamparinas. E essas lamparinas tinham óleo, a presença do Espírito Santo, e queimava aquele fogo, e lá dentro estava quente e claro, mas fora estava um breu extremo. Imagine a vergonha, imagine a humilhação de quem era lançado para fora da casa porque entrou de penetra. Com Deus não tem festa penetra não. E olha que ele nem conferiu os convites. Evangelista Edivaldo deu um convite aí para a gente. Na porta fica o cara todo de paletó, arma, conferindo para não entrar, ninguém penetra. Era assim nos 15 anos? Deus deixa até a pessoa entrar, está na igreja. Mas depois ele vem passando, como diz entre aspas, o pente fino.
porque Ele vai separar o joio do trigo, queridos. E Ele vai dizer: essa aqui não, essa aqui não. Lança nas trevas. Quer dizer, aquele que está com o Senhor buscando a santidade vai estar na salvação, no reino de Deus. Quando Jesus voltar, aquele que não está, a palavra é clara, é inferno, querido. Não tem para onde ir. E lá haverá pranto e ranger de dentes. Eu não quero que você se assuste, não estou pegando teologia do medo. Eu estou te explicando e fazendo com que você abra os olhos, porque Jesus está voltando. Vigiai. Se eu quisesse pregar teologia do medo, eu mandava botar uma música bem triste para você estar chorando já. A gente não está trabalhando com psicológico, apesar de o Espírito Santo estar trabalhando no seu emocional. A gente está trabalhando para proclamar o evangelho da salvação. E essa veste de justiça, em Isaías 59:17, diz assim, que Jesus está vestido com a veste de justiça. Em Hebreus 1:9 diz que Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e é por isso que Ele derrama um óleo de alegria a todo aquele que busca a justiça e se afasta do pecado. É por isso que o crente anda alegre, porque ele buscando a santidade, Deus derrama o óleo. Oh, tem óleo aí? Então deixa esse óleo pegar fogo, glória. Deixa esse óleo estar pegando fogo, queridos. É o óleo da justiça do Senhor. Levítico 20:26 diz assim, que o Senhor separou para Ele um povo, para poder viver uma vida diferente, fora de moda. Mas é cafona, mas está diferente, mas o cabelo é assim, a roupa é assado, mas não fala aquilo. Mas num dia vai dizer: fulano, ore por mim, porque eu sei que você é um homem e uma mulher de Deus. Oh, aleluia! Somos diferentes mesmo. Porque se começarmos a ficar parecido com o mundo, tem alguma coisa errada. O mundo precisa ver a manifestação da glória do Senhor, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos sal da terra, tem que salgar tudo. Sal, a luz. Fale para o teu irmão: você é a luz desse mundo. Bora salgar, fale para ele: bora salgar tudo. Porque o sal dá vida, o sal dá sabor, o sal tem salvação. Louvado seja Deus. 1 Pedro 1:15-16 está escrito aí no cartaz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, toda. Diga comigo: toda maneira. Porque tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Não é santo, eu só sou santo quando eu vou para a igreja. Mas em casa é um desastre com a esposa. Em casa é um problema com os filhos. Em casa, no trabalho, toda maneira de viver, no comportamento, no linguajar, na escrita, na fala, porque isso é a comunicação, que ela é escrita ou verbal. É também na maneira de pensar, os desejos, a vontade. Às vezes vem uma tentação, mas nós resistimos o mal e ele foge de nós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Somos tentados todos os dias, mas temos que resistir, porque Deus não deixa a gente ser tentado a mais daquilo que a gente pode suportar. Ah, porque vem uma tentação tão forte, segura, porque Jesus vai te dar o livramento. Foge, se abstenha, se prive,
Se isso vai te causar mal, não queira. Oh, louvado seja Deus. E aí ele acaba o finalzinho da frase em 1 Pedro 1,16 assim: sede santos, verbo no infinitivo. Ele está dizendo assim, ó, vocês têm que ser santos. Santo não é imagem de escultura, não é alguém que já morreu. Santo é aquele que está vivo. Mas o santo peca, mas ele sabe que tem pecado, ele confessa o pecado, ele não quer mais, ele diz: Deus, eu não aguento mais isso, eu quero ser diferente, eu quero viver para o Senhor, me ajuda. Ele rejeita, porque Levítico 11:44 diz essa ordenança: sede santos. Fale com teu irmão, tua irmã, sede santos. Porque Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Hebreus 12:14. Segui a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Cadê a veste? O rei pergunta. Porque se não tiver com a veste, na hora que o noivo entrar para fazer a comemoração com a noiva, que somos nós, e os convidados que vão estar, se não tiver em santidade, querido, não pode ver o noivo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da palavra. Deus não vai deixar ninguém no purgatório esperando para que vá um dia vê-lo. Deus não vai chegar na hora e dizer: ah, coitadinho, realmente está um choro agora, que chororô, ele está chorando demais. Se fosse assim, Judas não tinha morrido enforcado, porque Deus sondou o coração e viu que era só remorso, um arrependimento não eficaz. Deus me conhece, Deus conhece o seu coração. Eu posso até esconder da minha esposa as coisas, eu posso esconder do meu pastor, eu posso esconder dos irmãos, eu posso esconder de mim mesmo, mas eu não posso esconder nada de Deus. E aí você diz assim: mas irmão, eu estou buscando, estou consagrando, estou evitando tudo, estou fugindo, estou me desviando da aparência do mal, do pecado, estou recusando, estou me privando das coisas desse mundo, eu estou abominando e odiando o que Deus odeia, o que Deus abomina. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse 22:11, na parte D, porque a palavra é para todo mundo que está aqui, e eu sou o primeiro dessa lista. A palavra é clara. Apocalipse começa de trás para frente, mais fácil. Parte D. E quem é santo, santifique-se ainda. E aqui a palavra é clara. Não tem super santo, não tem mais santo, não tem menos santo. Se você está buscando a santidade, queira ser separado mesmo. Queira ser cada vez mais separado, porque aquele que está praticando o pecado vai se sujar mais ainda, mas aquele que está procurando a pureza, está procurando as coisas corretas, ele vai se santificar mais ainda. É radicalismo com o pecado, queridos. Ou é ou não é. No reino não tem meio termo. Ou está com Deus ou não está, ou é santo ou não é, ou está buscando a santidade intensamente cada dia mais, ou não está. O irmão quer ser mais santo? Quero mesmo ser mais santo. A palavra está me ensinando e dizendo: sede, verbo no infinitivo, eu tenho que ser. E aí vem a palavra de vitória. Eu posso me esforçar como eu quiser, eu posso fazer tudo para poder evitar o mal, mas mesmo assim a graça é que santifica cada um através da busca da palavra de Deus. Porque senão seríamos salvos pelas nossas forças, pelo nosso braço, mas Deus, Ele não deixa ninguém se gloriar.
Amém? E agora, a questão é a seguinte, João 17:17. Como posso ser santo? Santifica na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Só tem um jeito de eu e de você sermos santos. Pela palavra de Deus. Lavados e remidos pela palavra de Deus. Que se fez carne através de Jesus Cristo, ressurgiu no terceiro dia e hoje está à destra de Deus, e Ele vai voltar como noivo dessa festa e vai buscar os santos, os separados, os escolhidos de Deus. É pela palavra sois salvos, pela palavra são curados, pela palavra são libertos, pela palavra é santo. O diabo vai fazer de tudo para que a gente não esteja na palavra, não esteja fundamentado na palavra, não queira mais ouvir a palavra, não queira estar no culto para não receber a palavra. O diabo vai querer fazer tudo para tirar as pessoas da palavra, porque é ela que santifica o crente. Não é a música gospel, não é o apóstolo não sei o que lá, não é a missão internacional de não sei o que, não é a maior igreja evangélica do mundo, não é uma mulher, não é o homem, não é ninguém, mas é a palavra de Deus que santifica a casa dele. Oh, glória! Louvado seja Deus. E o que eu posso fazer então? Isaías capítulo 1, versículo 16, 17. Deus, Ele nos ensina com detalhes. E Ele vai dizer: eu vi um povo na Igreja Batista Emanuel, no dia 15 de maio, que estava buscando essa santidade. Então distribui agora as vestes, porque quando meu filho voltar, essa igreja vai subir, para a glória e louvor do nome dele. E aí Deus vai nos ensinar, dizendo assim, ó: lavai-vos e purificai-vos. Somos nós que temos que nos esforçar, queridos. Somos nós que temos que buscar a Deus. Somos nós que temos que ir de encontro ao Senhor. Somos nós agora que precisamos querer estar na presença dEle. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Aquele que mente não minta mais, aquele que furta não furta, aquele que rouba não roube, aquele que se prostitui não se prostitui mais, aquele que adultera não faça mais isso, aquele que não está mais dizimando, não faça isso, dizime, aquele que não oferta, oferte, aquele que fala mal do irmão não fale, aquele que briga não tem mais contenda. Tirai as maldades dos vossos corações. É a paz, é o amor, é a justiça prevalecendo, é a veste de justiça, justiça, retidão, aleluia. Sai de fazer o mal, pare de fazer o que é mal. Mas Deus, eu não consigo. Consegue sim, porque é pelo sangue de Jesus. Esforça-te, tem bom ânimo, jejue, pague o preço, busque a Deus. Não frequente aquilo que você sabe que você vai cair. Se bebia antes, não entra no bar para evangelizar ninguém, não, é laço. Cuidado com as coisas. E aí ele vai dizer assim: aprendei a fazer o bem. Diga assim: aprendei a fazer o bem. Deus está nos ensinando essa noite para fazermos o bem. Aprenda a fazer o bem, aprenda.
Ele não está dizendo assim, não, aqui está o bem, você tem que fazer. Não, Ele está te ensinando, Ele está me ensinando a praticar o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é adequado. Aprenda, faça. Oh, glória! Tiago 4, versículos 8 a 10, vamos lá, estamos finalizando aqui. Tiago 4, de 8 a 10, louvado seja Deus. Isaías disse para a gente cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, e Tiago vai dizer assim: e agora, Deus, que eu estou evitando tudo isso, Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, ou de ânimo dobre, ou que às vezes está ali, às vezes está cá, às vezes está quente, às vezes está frio, às vezes está na igreja, às vezes não está, às vezes é, às vezes não é. Não mais, purificai o coração, senti as vossas misérias. Eu sou pecador, eu pereci, eu careço. A minha vergonha, a mim o opróbrio, a mim o pecado, mas a ti a graça, a misericórdia e o perdão, Senhor. Lamentar e chorar, a igreja precisa chorar, confessar pecado da liderança, confessar pecado dos ministérios, confessar pecado da família, confessar pecado do povo, da nação. A gente precisa chorar, a igreja não está mais chorando. No futebol aí que passou no domingo, os ídolos, todo mundo chorando ali pelo time vencedor, o pastor falou sobre isso. E cadê a igreja que não chora mais querendo salvação? Vamos chorar. Homem chora, criança chora, ancião chora, mulher chora. E chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Não é momento mais de ficar dando risada à toa, não. É o momento de buscar a Deus, porque é Ele que vai derramar a alegria da salvação. Converta o vosso gozo em tristeza. Vamos ficar tristes diante do Senhor para que Ele derrame a alegria. É o óleo da alegria. Às vezes a gente entra na presença do Senhor triste, angustiado, clamando por alguém que a gente ama, e Deus derrama uma graça que a gente sai pulando de alegria, porque já fala um autor desconhecido, até a tristeza pula de alegria na presença do Senhor. E ele finaliza: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu não quero ser maior que os meus irmãos, eu não quero ser maior nesse mundo, eu não quero ser reconhecido por essas coisas do mundo, mas eu quero ser reconhecido por Deus. Você também? Então se coloque de pé nessa noite, porque quem ficará de pé diante do Senhor? Lá em Lucas a gente leu. Então fique de pé, se você pode, fique de pé agora, feche seus olhos. 1 Tessalonicenses 5:23, mantenha os seus olhos fechados. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ministrou tremendamente ao meu coração nessa noite. Eu acredito que ministrou ao seu coração. É o momento da gente clamar a Deus agora. Troca as nossas vestes, Senhor. Queremos uma veste de justiça. Eu não quero mais essa vida atribulada de problema. Eu não quero mais essa vida de pecado. Eu entendi a Tua palavra, Senhor. Eu preciso renovar a minha aliança contigo. Eu preciso fazer uma aliança contigo. Eu preciso rejeitar o mal, mas me ajuda, Deus. Abra seus lábios agora.
Isso no seu interior você sabe que precisa falar algo com Deus. Deus já sabe, eu sei que Ele já sabe, você também sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Mesmo em silêncio você fala com sua mente e diga: Deus, estou cansado dessa vida miserável, dessa mazela, desse pecado que me persegue. Ah, Deus, eu não quero mais viver superficial, uma vida rasa, uma vida sem sentido. Eu quero estar nas profundezas da água do Espírito Santo, inundado, Deus, pelo Teu Espírito, transbordante, pleno, convicto da minha salvação, cheio do Teu Espírito Santo. Deus, eu preciso de Ti, eu sou dependente, eu reconheço o Teu senhorio, a Tua soberania, mas Pai, não me deixa ficar no dia, Deus, da festa das bodas do Cordeiro, porque hoje eu estou participando de uma festa que antecede as bodas do Cordeiro. E se eu entrei aqui, Senhor, sem as vestes adequadas, me perdoe, eu não queria, mas eu entendi que eu não posso ficar assim. Agora eu quero ir para fora, para que o Senhor possa me vestir adequadamente, e eu quero participar dessa festa, Pai. Não me lances no inferno como os ímpios, não deixa teu filho, tua filha ver a corrupção. O salmista falou isso com autoridade. Oh Deus, se você entende essa palavra, e você precisa vir no altar do Senhor, ser lavado e remido pelas águas que caem da cascata de Deus, da cachoeira do Senhor, se você precisa ser lavado com a chuva de Deus, não ligue agora para a pessoa que está do teu lado, ninguém quer te envergonhar, só você e Deus sabe o que é. E se outras pessoas sabem, não interessa, porque é o momento da tua salvação. Aqui não é mais palavra de brincadeira, mas é a nossa salvação que está em jogo. Ou melhor, é a nossa salvação que está por vir. É o momento da tua cura, meu irmão, cura da alma profunda. Esse pensamento de raiva, esse rancor, essa mágoa, essa falta de perdão, essa tristeza profunda, esses vultos, essas visagens, essas vozes, essas coisas que não dão certo na sua vida financeira, para com isso agora. Vem no altar do Senhor, Deus te convida nessa noite. Pode caminhar, não é uma, nem são duas, nem três, mas são muitas pessoas que estão vindo para receber a salvação. Não sou eu, mas é o Senhor que vai ministrar, porque é a palavra que santifica. Não é por minha causa, mas é pela presença de Deus. Eu quero mais de Ti. Você já vem caminhando dizendo: eu preciso mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mergulhar no oceano do Espírito, eu quero receber mais do Senhor. Purifica-me, lava-me. Estou aqui diante de Ti, Senhor, agora, para poder entregar as minhas vestes ruins. Troca minhas vestes, me lava com o sangue de Jesus. Eu quero estar limpo, Senhor. Porque em Oséias diz que Ele é o fogo consumidor, é o fogo que purifica todo mal, mas também é o sabão do lavandeiro. E Deus vai lavando as suas vestes e as minhas vestes nessa noite, porque eu já estou no altar. Eu já estou aqui, eu fui o primeiro a chegar, queridos. Venha fazer uma aliança com Jesus. Venha fazer uma renovação de aliança com Jesus. Venha ao encontro de Deus. Saia do seu lugar, venha. Jesus te chama agora. Vem neste lugar. Vem neste lugar.